Você acha, Narras, que em que momento que a conversão do cristianismo ela pode ter tido mudança significativa, por exemplo, para o Império Romano? E também, qual que é a relação entre das tensões na época entre diferentes regiões de cultura, por exemplo, no Império Romano? Olha, até onde eu consigo compreender isso, que é muito complexo, é assim: tudo que Jesus faz de bom, o Javé aparece para tomar posse e dizer que é dele. Entendeu? Então, Jesus semeou tudo que semeou, o Javé foi lá, pegou o Paulo e falou: toma conta disso. Em nome do Javé. Aí veio João Evangelista, continuou a agenda lá de Jesus, resgatou e tocou para frente. O Javé ficou criando problemas. Os cristãos se dividiram em grupos que se odiavam. Porque um era agnóstico, um seguia Javé, outro seguia Jesus, outro seguia Maria Madalena, outro seguia João Evangelista. Havia grupo de tudo quanto é jeito nos primeiros cristãos, os primeiros 300 anos. A história do Constantino é assim: o Constâncio, que era imperador, ele era um militar muito poderoso, e nas campanhas dele ele tinha que se hospedar em alguma hospedaria. Numa das campanhas dele lá pelo Oriente, na região, acho que da Trácia, não lembro o nome agora, eu sei o nome, mas não lembro. Ele se hospedou numa hospedaria cujo dono era cristão. Esse dono da hospedaria tinha uma filha novinha, 16 anos, que era cristã, criada dentro das condições cristãs, sabia tudo sobre Jesus. E esse hospedeiro, por generosidade dele, não sabia o que oferecer para o imperador, falou: olha, se quiser, você dorme com a minha filha. E o imperador Constâncio dormiu com a filha dele, se arrependeu e foi embora. E não ficou sabendo mais nada. Um outro militar dele, numa outra época, passou lá e viu que a menina, né, cristã, tinha uma insígnia romana de imperador. Ele deu de presente para a mãe dela. Então, a filha do Constâncio, que era Helena, era cristã. Quando o Constâncio soube que ela tinha engravidado, que a moça tinha engravidado, e tinha tido um filho, ele era louco para ter um filho homem, ele correu para lá e falou: eu vou adotar esse moleque, eu quero esse cara. Pegou, trouxe a Helena e o Constantino para dentro do Império Romano, mas eles já eram cristãos. Aí entra todo o processo de educação. O Constantino é educado no Oriente, não é educado no Ocidente, ele é educado em Constantinopla. Então, ele era do leste europeu, já fazia parte daquela região, então ele foi para a terra dele para ser educado, para ser um grande militar. Aí, quando ele veio para Roma, o pai dele adorava ele, acho que era um filho homem que ele prestigiava. Então, quando ele ia para as batalhas, levava o Constantino junto com ele. Numa dessas batalhas, aí vocês conhecem a história, né? O Constâncio é atingido, morre, apesar de ganhar a batalha. Ele pede para o Constantino ser o imperador entra em Roma, vence uma agência e se torna imperador romano. Mas ele não criou o catolicismo, jamais. O pedido da Helena para ele foi para parar as perseguições. Olha, vamos acabar com isso, é muito sofrimento, tem muita gente sofrendo. Vamos parar. Então, Constantino, já imperador, suprime essa regra de perseguir cristão, proíbe, e deixa as religiões fluírem normalmente. O cristão passa a ser um cidadão normal do Império, e o Império respeitava todas as crenças. O Império respeitava os judeus, respeitava Jesus, respeitava todo mundo. Ele absorvia a cultura local. Aí, o que acontece? Tem o Constantino
resolve, vamos parar as arestas, ver se a gente faz uma coisa só. O cristianismo só chega de brigar, vocês brigam entre vocês, isso é um absurdo. Então, ele chama as lideranças cristãs para fazer o concílio de Nicéia. Só que o Constantino, o imperador, tinha um conselheiro, que era o. Não vou lembrar o nome dele. Esse cara era lá da região do Egito, lá, minha cabeça vai perdendo a memória, de Alexandria. Esse cara de Alexandria era o Ário. O Ário era um gnóstico. Lactâncio? Lactâncio? Não, Ário. O arianismo. Tanto é que o concílio de Nicéia é chamado pelos historiadores um concílio para os cristãos combaterem o cisma de Ário. O Ário era gnóstico. É um ser que sabia que Javé era inferior e que tinha um Deus maior do que ele. Essa é a origem do gnosticismo cristão. E o Constantino adorava o Ário. Ele queria que o Ário vencesse o concílio de Nicéia. E ele convidou o Ário para vir para o conselho. Só que os judeus, os padres paulinos, sabiam da preferência do Constantino pelo Ário. O que eles fizeram? Não deixaram o Ário entrar no concílio. O Ário não participou do concílio de Nicéia. Nossa. Ele foi vetado. Foi um golpe de mestre. Eu não posso usar essa expressão, né? Mas foi uma safadeza tremenda dos padres. Aí ficaram só os padres paulinos e fizeram do concílio de Nicéia o que quiseram. Constantino, quando soube, ficou louco. Como vocês fazem uma coisa dessa? É um absurdo. Eu queria que o Ário, o arianismo, prevalecesse como a cúpula do cristianismo. Vocês fazem uma coisa dessas? Que sacanagem! Aí o que o Constantino faz? Ele fica revoltado com os padres. O que ele fez? Mudou a capital do império para Constantinopla, que era a cidade, cria Constantinopla, a cidade de Constantino, e deixa Roma na mão dos padres. Aí os padres tomaram conta do cristianismo, e aí o Javé entra em cima dos padres e cria o catolicismo, a revelia de Constantino. Narra, você está dizendo... O Javé põe a culpa no Constantino.